Presidente, senhores senadores, antes de abordar o assunto que me traz à tribuna nessa oportunidade, gostaria de fazer aqui um registro do Partido Social Cristão. Hoje estamos reunidos aqui no Kubitschek Plaza, em Brasília, todas as comissões estaduais, todos os diretórios estaduais, para uma avaliação e decisões administrativas que serão implementadas a partir desse momento, para que a gente possa buscar o crescimento e o fortalecimento do PSC em todo o Brasil. Então aqui nós temos hoje participando pelo menos 2 ou 3 representantes de cada estado do Brasil, fazendo as reflexões e certamente até o final do dia tirando aqui encaminhamentos que servirão como base e como norteamento das nossas ações a partir de agora, levando em consideração o novo momento do Brasil no pós-eleição. Presidente, eu gostaria apenas de vir à tribuna nesse momento para fazer um registro que está nos preocupando bastante lá no estado do Pará e por tabela com relação ao Brasil como um todo. A mosca da carambola é uma praga que ataca a fruticultura. Ela tem entrado no Brasil através do estado de Roraima e também do estado do Amapá. O Amapá é nosso vizinho aqui e já tem encontrado focos dessa mosca nos municípios de Almerim, no Baixo Amazonas, também nos municípios de Melgaço e Breves, aqui no arquipélago do Marajó. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, a ADEPARÁ, tem feito um belo combate e aniquilado com os focos desses municípios. Mas lá nos estados de Roraima e também do Amapá, a situação não é boa, porque a gente precisa fazer valer algumas coisas que, no meu ponto de vista, ainda não estão acontecendo aqui por parte do governo federal, a quem gostaria de fazer um apelo no final dessa reflexão à ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, para ver se a gente consegue tirar de tão perto da gente uma ameaça que certamente pode ser muito prejudicial, não só ao Pará, mas ao Brasil como um todo. A mosca da carambola, ela tem uma ação devastadora, não só naquilo que leva o seu nome, que é o fruto da carambola, mas em qualquer tipo de frutas. Não há uma que ela não possa prejudicar. Uma outra coisa que nos leva também a preocupar bastante é a velocidade, a quantidade com que essa praga se multiplica. É uma coisa assustadora e tem mostrado pelos países de onde elas existem quanto são rápidas para tomar conta de espaços. A gente precisa levar em consideração o aspecto desse problema, porque certamente ele não é um problema de Roraima, não é um problema do Amapá, ou um problema que ameaça o Pará, que ameaça chegar em Belém, vindo pelo Marajó, que é uma região de águas, e que se chegar em Belém, eu considero uma causa perdida, porque Belém é conhecida no Brasil e no mundo como a cidade das mangueiras. É uma praga com essa capacidade de multiplicação e com esse poder devastador, chegando na capital do estado, tem um tráfego muito grande do Marajó, ali com a capital do estado. E aí, certamente o Brasil perderia todo o controle. E eu queria, nesse momento, fornecer aqui alguns dados que eu acho, presidente, extremamente importante, porque o que significa a fruticultura brasileira? São 2,5 milhões de hectares plantados por todos os estados brasileiros, de todas as espécies. Nós, através da atividade da fruticultura, o Brasil emprega de forma direta 5 milhões de pessoas. Quer dizer, cada hectare emprega 2 pessoas de forma direta,
Não estou falando aqui de números de empregos indiretos, mas de empregos diretos. Então, são 5 milhões de empregados no Brasil pela atividade, empregados diretos no Brasil pela atividade da fruticultura. Em termos de exportação, são quase $1 bilhão por ano que o Brasil exporta. Eu não estou me referindo ao consumo interno e à economia interna, não é, que esse setor dá à sociedade brasileira, absolutamente. A gente precisa, então, olhar isso com muito carinho. O programa de erradicação, combate à erradicação da mosca da carambola, não é tão novo, já tem alguns anos, mais de uma década. E esse programa não tem alcançado com eficiência os seus objetivos. Nós estamos iniciando um diálogo com o Ministério da Agricultura, inclusive os governadores do Pará e Amapá já estiveram juntos e certamente nós vamos encontrar saídas. Mas uma coisa que eu queria aqui fazer um apelo ao Ministério da Agricultura, especialmente à ministra Tereza Cristina, e eu já falei isso ao chefe do Departamento de Defesa Vegetal, que colocar apenas os estados para trabalhar e fazer o controle e manter uma coordenação ou uma auditoria temporária não é o suficiente. Até porque o Estado, na relação com o outro Estado, não vai admitir a autoridade de um sobre o outro. Isso é igual irmãos discutindo a liderança um do outro na família. Então, não vejo muita eficiência nessa estratégia. Entendo, e aí eu faço um apelo à ministra, que o Ministério da Agricultura destaque representante seu, tanto para Roraima quanto para o Amapá, para coordenarem nesses estados, não é, esse programa de erradicação, não é, de combate e erradicação da mosca da carambola. Que o Ministério possa ser de fato o líder, o protagonista, porque senão nós vamos gastar muito dinheiro por muito tempo e não vamos conseguir os objetivos que o programa, né, preconiza. E nós vamos estar colocando em risco a fruticultura do Brasil, que corresponde, como já disse, a 5 milhões de empregos, a 2,5 milhões de hectares e quase $1 bilhão em exportação. Então a gente não pode brincar com coisa séria. Eu sei que a ministra está chegando, é a mulher do ramo, entende muito bem e nós precisamos ir para cima disso. Nós não podemos deixar, né, ou dar chance ao azar de repente essa mosca, através do Marajó, sei lá, de alguma coisa que vem de lá para cá, chegar em Belém. Se essa mosca chegar na capital do estado, da forma como é aquela região, rica em frutas das mais diversas espécies, e eu falava aqui da manga, Belém é a capital mundial das mangueiras, nós não teremos mais controle sobre isso. E aí as fronteiras do Brasil serão fechadas para exportação. Nós vamos dar um golpe na economia ligada ao setor da fruticultura, como nunca aconteceu na história do Brasil. Então, o meu apelo para finalizar essa reflexão e essas considerações sobre a ameaça, né, da mosca da carambola Brasil afora, é que o Ministério, a partir desse momento, possa ter uma visão diferente do seu papel. Como já disse, Roraima e Amapá precisam estar sob a tutela do Ministério da Agricultura pelo seu Departamento de Defesa Vegetal, no sentido de comandar lá dentro, no sentido de conduzir o processo, né, a eficiência do programa, com as metas estabelecidas, com tempo, enfim, porque da forma como tem acontecido ao longo de mais de uma década, com certeza não tem alcançado seus objetivos, porque se tivesse alcançado, a situação certamente seria outra. Aqui nesta casa, a partir da semana que vem, com certeza, vamos estar conversando com as bancadas desses dois estados, não é, para a gente acordar certamente parcerias políticas,
no rumo de que a gente não pode deixar um assunto tão sério desse sendo tocado aí de qualquer forma na base do se der certo vai tudo bem, né? Os governadores, de modo que eles possam, assim como já começou o governador Helder e o governador Valdez conversando, aparando de repente algumas farpas que aqui e acolá, no trato, na relação diária, né, a preocupação, por exemplo, do Pará é muito grande. Essa preocupação não é a mesma de Roraima, não é a mesma do Amapá, porque o setor da economia ligado à fruticultura desses estados ainda é pequeno, é um setor que gera pouca economia, mas para o Brasil isso é importante. Nós precisamos que o Ministério assuma isso, coordene isso, vá para cima e exerça o seu papel de protagonista, o seu papel de responsável pela defesa sanitária vegetal, né, do país. Não é um problema, repito, só do Amapá, só de Roraima, é um problema do Brasil. E o Estado do Pará está muito preocupado com isso, o governador, todos nós aqui, a bancada na Câmara, porque nós sabemos do tamanho do golpe que isso pode trazer ao Estado do Pará e ao resto do país, não é? O Estado do Pará tem hoje potencial para ser o maior produtor de cítricos do Brasil. E é uma questão de tempo para chegar lá. E assim, pelas nossas condições, né, de clima, enfim, de terra, de solo, nós temos um grande potencial de crescimento. Se a gente permitir que aconteça um acidente desse, podemos dar adeus a essa possibilidade pelos próximos anos. Então fica aqui, presidente, as nossas considerações, nosso apelo ao Ministério da Agricultura, à ministra, ao Departamento de Defesa Vegetal, para que a gente vá para cima disso e coloque em prática todas as medidas recomendadas pelo Programa de Combate e Defesa da Mosca da Carambola, mas que também vá para lá, para assumir o protagonismo de tudo isso, coordenando efetivamente de forma presencial as ações do programa nos 2 estados. Muito obrigado, era o registro que gostaria de fazer nesta oportunidade. Parabenizo Vossa Excelência e peço aqui ao meu senador, colega Plínio, senador do Amazonas, possa assumir a presidência para que eu possa também fazer um pronunciamento. Com a palavra, nosso companheiro senador Exalcir. Senhor presidente.